Artigo 3º da LINDB. Ninguém se escusa de cumprir a lei dizendo que não a conhece. Tá aqui, ó. Ninguém se escusa de cumprir a lei alegando que não a conhece. Não me venha com ignorância aqui, não, que não tem. Escusa de cumprir a lei alegando que não conhecê-la. Obrigatoriedade da lei. Publicação. Presume-se o conhecimento da sociedade em relação ao conteúdo da lei. Muito justo, não é mesmo? Estabilidade social e segurança jurídica. Erga omnes. Afeta a todos. Mas só que esse negócio aqui que nós estamos tratando nem sempre é absoluto. Doutrina considera duas possibilidades de relativização. A relativização aqui está no erro de direito e casos de injustiça. Erros de direito estão no artigo 139, inciso 3º do Código Civil. Vou ter que ficar pulando agora de lei para lei. Vamos lá, artigo 139. Mas o que é isso? O erro é substancial quando, sendo de direito e não aplicando o recurso à aplicação da lei, for o motivo ou o principal do negócio jurídico. Erro de direito, aspecto jurídico, é diferente de erro de fato, que é um aspecto factual. Trata-se da situação em que o indivíduo apresenta um equívoco quanto à aplicação de um instituto jurídico alegando desconhecimento. Destaca-se a necessidade de inexistência de má-fé. Caso de injustiça, que foi tratado também pelo Zeno Veloso e também pelo Código Mexicano. Isolamento geográfico e atraso intelectual. Normas de interesse privado. E também, por exemplo, classes sociais, que é uma pergunta até interessante. Nas classes sociais vai ter que ser feito um estudo social para ter certeza de que aquele lugar ou aquela pessoa vive naquele lugar desprovido de ensino de qualidade, que ela não sabe mesmo essa lei, se é realmente verdade o que ela está alegando. Isolamento geográfico e atraso intelectual são normas de interesse privado. Artigo 4º. Lei omissa. Lacunas. Ordenamento jurídico é único, é uno, unidade, fontes de comatação, princípios gerais do direito, analogia, costumes, jurisprudência, doutrina e equidade. Tá, lei 4º, artigo 4º da LINDB. Vamos lá, acho que é esse aqui. Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais do direito. Tá, bora ver aqui o que é comatação. Vamos fazer uma procura rápida. Eu não vou ficar cortando não vou perder meu tempo assim. Se você quiser pular um pouco, pule. Não tem problema não. Comatação. Processo que consiste em provocar uma deposição de silt, material sedimentar. Pelo amor de Deus. Não é isso não. Deixa eu ver. Fontes de comatação. Pelo amor de Deus. Tá falando sobre terra, cara. Sobre terra. Tá, continuando. Comatação. Ixi, artigos. Meu pai do céu. Por que ninguém pode falar simplesmente o que é comatação? Por quê? Porque tem que fazer um artigo de 20 páginas para você saber o que é comatação, mano. Pelo amor de Deus. Tá, o que é comatação no direito? O que são fontes de comatação? Lacunas da lei. As lacunas da lei do direito têm existência comprovada, seja considerado ordenamento jurídico completo ou incompleto, fazendo-se necessária sua integração, pois ante o mandamento de non liquet, não sei o que é isso, o magistrado não pode deixar de julgar alegando a inexistência de uma norma adequada ao caso,
Destarte, a legislação civil introdutória, em seu artigo 4º, prevê a analogia, os costumes e os princípios gerais do direito como recurso integrador do direito. No artigo 5º do mesmo dispositivo legal, impõe ao magistrado no plano fático a busca pelo bem comum e pela função social da lei. O presente trabalho... Ih, rapaz... Esse site que está explicando logo no início é o âmbito jurídico. E daqui segue-se um pergaminho gigantesco do Código de Hammurabi. Isso aqui eu não vou tratar, mas o mais importante foi dito aqui. Muito obrigado. Mas se você quiser ler, não tem problema não. Continuando. Artigo... Deixa eu ver... Artigo 5º. Deixa eu ver aqui. Do Código Civil... do Código Federal. Da Constituição Federal. Constituição Federal. State your number for record. Artigo 5º. Bora, fala logo. Where is he? Artigo 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Nos termos seguintes, vai falar muito, vai falar bastante. Vamos até onde nos interessa aqui. XXXV. A lei não excluirá da apreciação do judiciário lesão ou ameaça de direito. Lesão. Direito de personalidade pode ser lesado. A honra e a dignidade também. Tá aqui. O XXXV, que é o 35. Inciso 35. A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. Tá vendo? Tá. Beleza. Continuando aqui. Artigo 5º. Fins sociais, democracia e justiça, exigência do bem comum. Artigo 5º. Trata da aplicação da lei pelo juiz. Pelo amor de Deus. Positivismo jurídico estrito. É nesse momento que os cachorros acham que é o fim do mundo. Não sabem de nada. Influenciou o positivismo jurídico estrito influenciou a compilação de Justiniano, que influenciou também o Código de Napoleão. A compilação de Justiniano é a obra perfeita, acabada, completa. Interpretação gramatical. O juiz está preso à letra da lei. Interpretação gramatical. Segunda Guerra Mundial. Reação ao positivismo jurídico estrito. Necessidades sociais. Argumentação. Cláusula aberta à interpretação. Possui valores, ou seja, interpretação axiológica ou progressista. Não mais a gramatical. Por quê? Porque há valores sociais, fins sociais, bem comum. Né? Você não vai ficar preso a uma coisa estática, mas sim algo dinâmico, que se molde a cada situação. Né? Porque o que aconteceu eram coisas assim macabras, bizonhas, entendeu? Coisas assim extremamente desrespeitosas que aconteceram aos judeus, mas só que e que os alemães faziam e não recebiam como é que se diz, punição, porque estava no código deles, entendeu? Então é como se o que eles estivessem fazendo fosse legal, de fato, entendeu? Então isso torna o seguinte, isso volta a mostrar as críticas ao positivismo, né? Como ele pode ser perigoso se ele não for usado da maneira correta. Né? E essa coisa dele não se importar com os valores, é sempre com uma forma, entendeu? O que importa não é o conteúdo, é a forma. Isso é muito perigoso, cara. Deve ter algum jeito,
sei lá, deve ter algum jeito de fazer isso, mas se importando com as duas partes. Mas só que esse jeito é bem, mas bem difícil. Artigo 6º. Artigo 6º ele colocou um bando de bombas. Não, por favor, não venha com aquela coisa. Pelo amor de Deus. Nada daquela bomba lá. Digo assim, em coisas de cair de prova, tá? O que ele falou, por exemplo, não me lembro, mas de qualquer jeito é muito importante. É mesmo, é? Vamos lá. Artigo 6º. Ato jurídico perfeito, direito adquirido e coisa julgada. Bora ver se eu encontro ele aqui. Artigo 6º. A lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados os atos jurídicos perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada. A lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados os atos jurídicos perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada. Tá. Lei A, Código Civil de 1916, e Lei B, Código Civil de 2002. Lei em vigor tem efeito imediato e também tem o efeito geral. Ato jurídico perfeito. Artigo 6º. Eita. Artigo 6º. Parágrafo 1. Reputa-se ato jurídico perfeito o já consumado segundo a lei vigente ao tempo em que se efetuou. Tá legal. Bora ver isso aqui. A definição que ele faz. Trata-se do ato que, sob o regime da lei, de todos os requisitos para tanto... Peraí, calma. Vamos voltar. Ato jurídico perfeito. Trata-se do ato que, sob o regime da lei vigente, tornou-se apto a produzir seus efeitos pelas verificações de todos os requisitos para tanto, né? Trata-se de um ato consumado à luz da lei vigente ao tempo que foi realizado. Ato jurídico perfeito. Ato consumado à luz da lei vigente ao período que foi realizado. Tá legal. Continuando. Também. Cumprir os requisitos para gerar efeitos legais. CPC. Agravo retido. Novo CPC. 15 dias. Se você for no quarto dia, no 14º, é intempestivo, ou seja, não tem problema não. Né? Mas agora no novo CPC são 10 dias. Se você não fizer nesses 10 dias, é tempestivo. Vai rolar muita treta onde for que isso estiver acontecendo. Artigo 6º, parágrafo 2, direito adquirido. Vamos ver lá. Consideram-se adquiridos, assim, os direitos que o seu titular ou alguém por ele possa exercer, como aqueles cujo começo do exercício tenha termo prefixo ou condição pré-estabelecida inalterável, a arbítrio de outro. Trata-se da vantagem jurídica, de imediata percepção lícita e concreta, que o titular adquire de acordo com a lei vigente, incorporando-a ao seu patrimônio moral material. Destaca-se que independe de exercício. Vantagem jurídica, adquirida pelo indivíduo à luz do direito vigente. Lei A, vantagem jurídica. Lei B, a aposentadoria, pode ser assim, que... Ele dá o exemplo lá que em um certo código, a mulher podia se aposentar em 55 anos e agora ela pode se aposentar com 70 anos. Então, o que vai vigorar ainda é o dela, entendeu? Lá de 55. Quando ela quiser, ela já pode se aposentar. Tinha como vigência 1, mas só que entrou o novo, né? E ela ainda está remetida a esse antigo, que é esse de 55. Mas ela pode continuar um pouco e depois se aposentar, sem problema. Ela tem esse direito. Artigo 6º, parágrafo 3º. Chama-se coisa julgada, ou caso julgado, a decisão judicial, que já não cabe mais recurso. Decisão judicial que não cabe mais recurso. Puxa vida, já ouvi isso em algum lugar? A coisa julgada formal. Não cabe mais recurso, mas tem decisão sem julgamento de mérito. Formal. Coisa julgada material. Não cabe mais recurso nem rediscutir a matéria. Coisa julgada
ainda cabe ação rescisória. Deixa eu ver o que é esse julgamento de mérito. É quando você olha em alguém na rua e você olha e se julga o mérito dele, né? Ele não merecia, eu sou melhor, eu vou chorar. A julgamento de mérito, tá aqui. Que mercadoria. Conceito, por favor. Só conceito, é só isso que eu tô pedindo. Não tô pedindo um artigo gigantesco. Valdeir Esboço. Conceito. Rapaz. Não tem jeito não. Aqui. Tá. Beleza. Vamos ler aqui. Valdeir Esboço. Conceito de mérito em processo. O quê? Não, peraí. Que? Mérito significa tudo quanto diz respeito à substância do pedido, ao conteúdo do feito, razão de ser uma petição, arrazoado ou causa. Aprecia-se o mérito após as questões preliminares, pois estas poderão tornar prejudicado o pedido. O juiz, pela apreciação do mérito, julgará procedente a ação e dará sentença. O juiz conhecerá diretamente do pedido, proferindo a sentença, quando a questão de mérito for unicamente de direito, ou sendo do direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova em audiência. Ou contar. Pelo amor de Deus. Julgamento de mérito. Tá. Ou quando ocorrer a revelia, a menos que o revel compareça antes do julgamento. Em recurso à segunda instância, rejeitada a preliminar, ou se com ela for compatível a apreciação do mérito, seguir-se-ão a discussão e julgamento da matéria principal, pronunciando-se sobre esta os juízes vencidos na preliminar. O CPC prevê todas as hipóteses para a extinção do processo com e sem julgamento do mérito. Artigos 267, 269, 330, inciso 1º, e 561. Mas para o Eliezer Rosa, o mérito significa a lide. Valeu. Julgar o mérito é julgar a lide. Ou, em outras palavras, é julgar o pedido de autor qualificado pela resistência do réu. Ter-se-á a conceituação de mérito consubstanciada na própria lide, submetida à apreciação do órgão jurisdicional, com os limites impostos pelo autor, ao deduzir sua pretensão em juízo por meio de uma petição inicial. Tá, realmente a gente tá vendo que não vai não. Bom, se você quiser ler, você lê com toda certeza. O mérito no processo civil, vocês estão me deixando bem irritado. Agora, mérito e coisa julgada material. Alguém poderia me ajudar? Julgamento com mérito e sem mérito. Bom, eu gostaria muito de ouvir se isso dá certo ou não. Porque... Agora, obrigado. Tá. Hoje, tecnicamente, chama-se de julgamento com resolução de mérito ou sem resolução de mérito. O juiz julga sem resolução de mérito quando aborda alguma questão preliminar. Exemplo, condição da ação, prescrição, litispendência, etc. Ele extingue o processo sem dizer quem tem razão. O autor pode propor a ação novamente se sanar o problema. Se o juiz disser que a ação é procedente ou improcedente, está decidindo o mérito. Bem melhor do que um artigo gigantesco sobre... Tá. E aqui termina, mas agora eu vou ler os papéis, né? Muito importante, já dando 19 minutos, cara. Nossa, é o mais longo de todos. Não, na verdade não tem... Não sei, tanto faz. Continuando, vamos terminar por aqui e ler esses papéis.